Boa noite, amigos e amigas. Vamos dar sequência, então, ao nosso vídeo sobre a nossa escola teológica católica, né? A gente sempre está gravando um tema diferente aí sobre a doutrina católica para você que quer aprender um pouquinho mais sobre a fé católica de 2000 anos, né, que a igreja ensina para nós e que, às vezes, muitos católicos não conhecem essa doutrina, né? E por isso, às vezes nem consegue entender por que a igreja crê nessas verdades de fé. Então, hoje, o tema de hoje é o credo, tá? Então, nós vamos ensinar um pouco aqui o nosso credo, que já tem 2000 anos, que nunca mudou e que nunca vai mudar, tá bom? Até Jesus voltar, a igreja vai continuar rezando e pregando o mesmo credo que ela já vem fazendo há 2000 anos. Então, a gente hoje vai explicar, né, o credo e por que a igreja crê nessas verdades de fé, tá bom? Que é uma das orações mais antigas da igreja, uma das mais importantes e que às vezes a gente até reza, não é, essa oração, muitas vezes, mas não sabe por que nós rezamos. Então, hoje nós vamos colocar, né, explicar, né, por que nós rezamos o credo e por que essa oração é tão importante. Tá bom? Vamos só começar rezando, pedindo a Deus que abençoe, né, o nosso entendimento para que a gente possa entender, né, tudo que for colocado aqui, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa compreender as verdades da nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também de Nossa Senhora, para que ela também possa interceder por nós e que a gente possa guardar no coração aquilo que foi ensinado aqui e levar para a nossa vida de fé, assim como ela fez com os ensinamentos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, gente, como eu falei no começo, hoje o nosso tema de hoje é o credo, tá? Por que nós temos um credo? Nós católicos, né, a Igreja Católica, ela reza todo domingo na missa, é obrigatório. Dia de semana não é obrigatório, porque a missa é mais rápida, né, porque todo mundo tem que trabalhar, mas na missa do domingo é obrigatório se rezar o credo, tá? E ela é uma das orações mais antigas da igreja. Por quê? Porque ela vem dos apóstolos. Por isso que o credo é chamado de símbolo dos apóstolos, tá? E da onde que a igreja tirou essa oração? Tirou, logicamente, da Bíblia e também da tradição. São as fontes da revelação de Deus, né? Então, já tem 2000 anos que a igreja reza essa oração e que a igreja, né, proclama. Por quê? Porque a igreja reza de acordo com o que ela crê. Tá? Então, a gente reza de acordo com o que cremos. Então, a igreja acredita nessas verdades que o credo diz, né?
que são 12 dogmas, ou seja, 12 verdades de fé que o credo nos ensina. Por que 12? Porque o 12 para o judeu é o número da plenitude, vamos dizer assim. Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos, que sucedem às 12 tribos de Israel. Entenderam? Então, o 12, ele é muito significativo, tá? Ele significa plenitude. E o credo, ele tem 12 artigos, ou seja, 12 dogmas, ou seja, 12 verdades de fé. Então, tudo aquilo que a Igreja Católica acredita há 2000 anos, que nunca mudou e nunca vai mudar, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque volta e meia a gente vê alguém aí questionando, né? A Igreja sempre é a mesma doutrina, né? De 2000 anos e não muda, não vai mudar, não pode mudar. Aquilo que é doutrina, aquilo que é verdade de fé ensinada pela Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, não pode mudar. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. O Espírito Santo é Deus. Então, quer dizer, Deus não se contradiz. Então, ele não pode ensinar uma coisa lá no primeiro século e depois, aqui no século XX, mudar o ensinamento. Não. O que pode mudar? Pode mudar, vamos dizer assim, costumes, né? Verdades, vamos dizer, que não sejam religiosas, né? Coisas pastorais, isso aí pode mudar, sem problema. Entendeu? Aquilo que não é doutrina dogmática, aquilo que não é uma verdade de fé, pode mudar, sem problema nenhum. Tá? Agora, aquilo que é uma verdade de fé, que nós vamos ver daqui a pouco, esses 12 dogmas, essas 12 verdades de fé, não podem mudar, não vão mudar. Não adianta querer espernear, entendeu? A igreja perdeu muitos fiéis, por quê? Porque não aceitaram a doutrina. Entendeu? Então a igreja perdeu, mas fazer o quê? Ela continua ensinando a mesma coisa. Paciência. Entendeu? Se a pessoa não aceita aquilo que a igreja ensina, né, é a liberdade que Deus nos dá. Não é? A igreja já foi muito questionada, nós vamos ver também sobre isso, né? Inclusive, a igreja tem 2 credos, né? O credo mais antigo, que é o símbolo dos apóstolos, que é desde o primeiro século, e também a igreja tem um segundo credo, que é o mesmo credo, só que ele é mais explicativo, ele é um pouquinho maior, né? Que é o chamado credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Porque é o credo da época dos 2 primeiros concílios da igreja. Por quê? Porque a igreja estava sendo questionada, muito pesada, pelos hereges, né? Vamos dizer assim, bispos, até padres, que estavam questionando uma verdade de fé da igreja. Então, a igreja teve que se reunir em 2 concílios, eu vou explicar daqui a pouco, para poder combater essas heresias. E depois que a igreja colocou esses 2 credos, a igreja nunca mais mexeu nisso. Entendeu? Mesmo que depois houveram mais contestações, como houve, por exemplo, na época de Lutero, por exemplo. Lutero ele questionou muito a doutrina católica, né? As famosas 95 teses de Lutero. E a igreja aceitou algumas que ele propôs, né? Aquelas que não eram heresia, a igreja até aceitou, 40 e poucas, se eu não me engano. Mas as outras a igreja não aceitou e disse que era heresia. E a igreja não mudou nada da sua doutrina. O credo continuou o mesmo, tá? Não mudou. Por quê? Porque é uma verdade, como eu expliquei no começo, é uma verdade de fé. Se é uma verdade de fé, não pode mudar. Aquilo que é verdade não pode mudar. Tá? Então, a igreja continuou com a sua doutrina até hoje e vai continuar até Jesus voltar. Tá? Aquilo que é verdade de fé, que é doutrina, ela não muda, não vai mudar, não adianta, entendeu? Por quê? Tá? Porque foi o Espírito Santo que ensinou. O Espírito Santo é Deus. Deus não pode errar. Em termos de doutrina, ok? Não estou falando aqui em termos de costumes, em termos de pecado, não estou falando nada disso, tá? Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui sobre os erros, né, dos filhos da igreja, não os erros da igreja, tá? Porque muita gente fala, né? Mas como é que a igreja nunca errou se houve Inquisição, se houve cruzada, se houve Galileu Galilei, e não sei mais o que, não sei mais o que. Veja, isso não é doutrina, isso é costume, tá? Então, quando a igreja fala que ela não erra em termos de doutrina, é o credo que nós vamos ver hoje. Essas 12 verdades de fé, ela não erra e ela não vai mudar, tá? Agora, aquilo que é costume, aquilo que é erro humano,
Isso aí aconteceu muito na história da igreja e vai continuar, porque a igreja é formada de homens que podem errar. Tá? Quando a igreja diz que ela não erra, ela está dizendo, né, que ela não erra em termos de doutrina, que já tem 2000 anos e que não vai mudar. Tá? É o que nós vamos ver hoje. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a igreja tem dois credos. Tá? O primeiro credo, que é o chamado símbolo dos apóstolos, que é da época dos apóstolos, tá? Que é aquele credo que a gente reza na missa todo domingo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos ver daqui a pouco. E tem o segundo credo, que é mais ou menos ali do ano 300 e pouco, mais ou menos, depois de Cristo, que é o chamado credo niceno-constantinopolitano, como eu já falei. É o mesmo credo? Sim, é o mesmo credo, não mudou nada. Só que ele foi mais explicado. Por quê? Porque estavam se contestando a doutrina. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. No ano 325, houve um herege chamado Ário, né? Por isso que a heresia é arianismo, que ele começou a dizer que Jesus não era Deus, que Jesus era um grande homem, era um grande profeta, mas não era Deus. Tá? Eram muitas coisas, né? Era o maior dos homens, né? Elogiava muito Jesus, mas falou que não era Deus. Tá? Jesus era homem, né? Mas não era Deus. Entenderam? Então a igreja teve que se reunir no concílio de Nicéia, no ano 325, onde o Papa se reuniu com todos os bispos e decidiu que não, Cristo é Deus, tá? Então, ele é homem, mas é Deus. Aí foi-se decidido, então, que essa parte do credo, a parte cristológica, né, estava correta, sem nenhuma alteração. Aí, quando foi no ano 381, no concílio de Constantinopla, um outro herege chamado Macedônio, por isso que é o macedonismo, a heresia, né, também lá um bispo lá, padre, não sei, começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus, entendeu? Então, aí a igreja se reuniu novamente, o Papa e os bispos, e falou, não, o Espírito Santo é Deus. Aí lá decidiu, aí foi que formulou o dogma da Santíssima Trindade, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas que não são três deuses, é um Deus em três pessoas, entenderam? Que é a nossa fé cristã. Né? Por isso que nós rezamos, né, em todas as missas, né, todas as orações que nós católicos fazemos, nós começamos e terminamos como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é três deuses, mas são três pessoas. Né? Então, nós, católicos, todas as orações que nós fazemos, né, a missa começa e termina, qualquer bênção que o padre dá, é em nome da Santíssima Trindade. Então, isso foi definido nesses dois primeiros concílios. Então, a igreja elaborou esse credo maior, chamado credo niceno-constantinopolitano, que é o mesmo credo lá dos apóstolos, do primeiro século, tá? Só que ele foi mais elaborado, ele foi mais explicado, entendeu? Nós vamos ver daqui a pouco. Eu só estou explicando para vocês entenderem, para não achar que são dois credos. Não, é o mesmo credo, só que um é mais explicado do que o outro. Mas é a mesma coisa, a doutrina é a mesma, não mudou nada, entendeu? Aí, depois disso, a igreja nunca mais mexeu no credo. Então, ela nunca mexeu, mas vamos dizer assim, ela nunca se preocupou mais com isso. Ela sempre ensinou esses dois credos, mas ela usa na missa o símbolo dos apóstolos, que é o mais antigo. Mas em algumas celebrações, né, aquelas celebrações assim mais solenes, vamos dizer assim, lá uma vez ou outra, a igreja também usa o niceno-constantinopolitano, que é aquele maior. Mas o mais famoso, vamos dizer assim, é o credo, né, dos apóstolos, símbolo dos apóstolos, que é a mesma coisa, como eu já expliquei. Entendeu? Então, vamos entender quais são essas verdades de fé que o credo nos ensina, que não podem mudar. Então, eu vou colocar aqui quais são e vou tentar explicar para vocês o que significa cada uma delas. Tá bom? Claro que eu não vou poder me estender muito, porque senão vai passar o nosso tempo. Só para vocês entenderem qual realmente é o que a gente acredita, que a igreja acredita há 2000 anos, tá? Então, quem é católico praticante, quem pratica a fé católica, né, não pode duvidar de nenhum desses dogmas, de nenhuma dessas verdades de fé. Se você não acredita em alguma dessas verdades de fé, aí você não é um católico praticante, entendeu? E você precisa ensinar de acordo com o credo.
tá? Se você é um catequista, se você é um professor, vai ensinar para alguém que vai fazer a primeira comunhão, ou vai fazer o crisma lá, você tem que ensinar de acordo com o credo. Você não pode, né, ensinar aquilo que você quer ensinar, porque a igreja ensina isso há 2000 anos. Então, como é que você vai dizer, não, eu não acredito nisso? Então, você não pode fazer isso. Se você não acredita, então você deixa de ser católico. É melhor. Aí você vai escolher sua religião. Agora, se você é católico, você crê, né, nos ensinamentos da igreja, que a igreja não erra, porque veio de Cristo, veio dos apóstolos, se você crê nisso, você tem que ensinar de acordo com isso. É o que eu estou tentando fazer aqui. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui é aquilo que a igreja nos ensina, não é nada, não é nenhuma opinião minha. Tá? Então, se você discordar de mim, você vai estar discordando daquilo que a igreja ensina. Ok? Então, qual é o primeiro? Eu vou começar pelo símbolo dos apóstolos, que é o mais antigo. Depois eu vou explicar o niceno, tá? Aquele credo maior, né? A primeira verdade de fé do credo, símbolo dos apóstolos. Creio em Deus. Sempre começa com essa palavra, creio. Olha aí, tá vendo? Ou seja, eu creio. Por isso que nas renovações do batismo, né, a gente sempre renova com essa creio. O padre fala e a gente fala creio, né, com força. Né? Por quê? Porque é a nossa fé, nós cremos. Né? Então, a primeira coisa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha, é o primeiro dogma. Por quê? Porque Deus é o princípio e fim de todas as coisas. Né? A teologia começa com Deus. Por quê? Porque se você tiver uma noção errada de Deus, toda teologia vai ficar comprometida. Toda doutrina vai ficar comprometida. Né? Aí você vai errar tudo. Então, a primeira noção que você tem que ter, Deus. Então, Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, Deus é Pai, né? Jesus conseguiu isso para nós, chamar Deus de Pai. Por isso que está lá na carta aos Romanos, Abá, meu Pai, né? Nosso Pai. Então, quer dizer, então Deus é Pai, Todo-Poderoso, ou seja, onipotente, Deus pode tudo, Criador do céu e da terra. Então, Deus criou todas as coisas. Então, é o primeiro dogma da nossa fé, né? Que nós rezamos lá no credo, né? Eu já fiz até um vídeo aí explicando sobre Deus, quem é Deus, aquela coisa toda, né? Então, esse é o primeiro dogma da nossa fé. O segundo dogma, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, olha aí, Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, Jesus é o único Filho do Pai. Tá? Eu e você somos filhos adotivos pelo batismo, mas o único Filho de Deus é Jesus, nosso Senhor. Então, o único Senhor da nossa vida é Jesus. Tá? Mais ninguém. Ninguém pode ocupar o senhorio de Jesus na nossa vida. Por quê? Por que ele tem esse direito? Porque ele foi o único que deu a vida por nós na cruz. Então, ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Ninguém. Nem Nossa Senhora, nem os santos, nem os anjos, ninguém. O único Senhor é Jesus. O único Salvador é Cristo. Que fique bem claro, tá? Terceiro dogma, né, que foi concebido, Jesus, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Olha aí. Então, Jesus foi concebido do Espírito Santo, nós sabemos, né? Nós vamos celebrar agora no Natal a encarnação do Verbo, Deus que se fez homem, no seio da Virgem Maria. Olha aí, para aqueles que não acreditam na virgindade de Nossa Senhora. Então, nós católicos cremos. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Sempre foi virgem para nós católicos. É um dogma de fé. Por isso que a igreja chama, nascido da Virgem Maria. Então, ela foi virgem, continua virgem até hoje, né? Então, quer dizer, então, esse é o terceiro dogma. Quarto dogma, Jesus ainda, tá? Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, nós sabemos, né? Nós celebramos isso na Páscoa, que ele foi, né, lá apresentado sob Pôncio Pilatos, que o condenou à morte, preferiu soltar Barrabás e condenar Jesus, não é? E dali ele foi morto e foi sepultado, é o que nós celebramos na Sexta-feira Santa, né? Por quê? Porque ali, vamos dizer assim, Jesus, né, deu a vida por cada um de nós na cruz. Por isso que nós usamos, né, o crucifixo com Jesus crucificado, porque Jesus um dia deu a vida por nós. Aí
Muita gente fala, por que vocês usam o Cristo lá crucificado? Mas ele já não ressuscitou? Sim, lógico, ele já ressuscitou. Mas na cruz, ele morreu por cada um de nós. Entendeu? Então não tem cabimento você usar uma cruz vazia. Nós temos que lembrar que um dia ele morreu por cada um de nós. Tá? Então por isso que nós usamos o Cristo crucificado. Entendeu? Quinto, perdão. Jesus ainda desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos, ou seja, ele foi levar a salvação a todos aqueles que haviam morrido antes dele, no Antigo Testamento. Né? Essa mansão dos mortos é o que os judeus chamavam de Sheol, ou Hades, ou Infernes. Esse inferno não é o inferno de Satanás, não, tá, gente? Quer dizer, o interior da terra, para onde iam as almas dos que morriam, tá? Não tinha essa separação, né? Céu, inferno, purgatório que tem hoje, entendeu? Agora, claro, Jesus foi levar a salvação àqueles que eram justos. Nem todos aqueles que morreram antes dele eram justos, tá? Então, Jesus foi levar a salvação para aqueles que viveram de acordo com a lei de Moisés, né? Os patriarcas, o próprio Moisés, aqueles que foram fiéis a Deus, vamos dizer assim. E ao terceiro dia ele ressuscitou, que é o maior mistério da nossa fé. Né? São Paulo vai dizer, se a gente não acredita que Jesus ressuscitou, a nossa fé é vazia. Então o maior milagre, né, que existiu para nós é a ressurreição de Cristo. Porque se Jesus não ressuscitou, gente, a gente está perdendo tempo. Eu estou aqui perdendo tempo e vocês estão me ouvindo também estão perdendo tempo. Porque aí sim nós teríamos que concordar com os ateus, né? Morreu, acabou. Agora, por que nós cremos na ressurreição? Porque Jesus foi o primeiro quem ressuscitou. Não é? E depois dele, não é? Nós também vamos ressuscitar. Tá bom? Outro dogma, né? Depois que Jesus ressuscitou, é o sexto dogma. Ele subiu ao céu, olha aí, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando ele subiu ao céu, é a chamada ascensão, depois de 40 dias que ele ressuscitou. Ele ainda ficou na terra 40 dias, depois ele voltou para o Pai. Né? O que a gente chama de ascensão, né? De Jesus. E depois ele sentou-se à direita do Pai. Claro, gente, que isso a gente não pode interpretar ao pé da letra. No céu não tem cadeira. Né? Isso é uma realidade humana. Isso quer dizer o quê? Que Jesus tem a mesma majestade divina, né? Ou seja, ele voltou para a sua glória, né? Por isso que fala que ele sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, aquela glória que ele tinha lá antes de vir à Terra, ele voltou para lá. Tá? Então, aí, não quer dizer que ele está numa cadeira lá para Deus e Jesus está numa cadeirinha do lado. Isso aí é simbólico. Tá? Porque no céu não tem isso. Tá? O céu é outra realidade. Para o céu não existe o tempo, nem espaço, então nós não podemos acreditar que lá no céu é a mesma coisa que aqui na Terra, tá? Tem cadeira, mesa, que estão... Não tem nada disso, tá? É uma coisa muito mais espiritual do que carnal, vamos dizer assim. Okay? Quer dizer que Jesus voltou para a sua majestade que ele tinha antes de vir à Terra. É isso que quer dizer, tá? Sétimo dogma. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aí está falando do juízo final, né? Um dia Jesus vai voltar, nós sabemos disso, né? No que a igreja chama de parousia, ou segunda vinda de Cristo, né? E aí ele vai voltar para julgar a todos, os vivos, aqueles que estiverem vivos nesse tempo, e os que já morreram. É o que a igreja chama de juízo final, né? Então esse é o sétimo dogma. Então vai haver um juízo final, ok? Nós vamos estudar isso na escatologia, se Deus quiser. Oitavo dogma, creio no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, como eu já falei. Né? Oitavo dogma. Né? Por isso que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nono dogma, creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. O que é isso? Creio na Santa Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Isso aí é prova, é histórico e está na Sagrada Escritura, né? Mateus 16, 18, Jesus fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos, está bem claro lá, entendeu? E também tem registros históricos que falam isso, tá? Por isso que ela é santa. Por quê? Porque é uma instituição fundada por Cristo. Mas, veja, ela é santa, é a instituição que é santa, mas ela é formada de homens pecadores, tá? Inclusive o Papa João Paulo II pediu perdão no ano 2000
pelos erros dos filhos da igreja, não é os erros da igreja. A igreja não tem pecado, a igreja é o corpo de Cristo. O que erra, o que peca, são os filhos da igreja, as pessoas. Mas a instituição que Jesus fundou, né, é o corpo de Cristo. Então, não tem erro, não tem pecado. Por isso que fala Santa Igreja Católica. Não é? Quando você ouvir falar Santa Igreja, não pense que é o Papa, os bispos, os padres ou nós. Não é isso. Nós somos pecadores. Está falando da instituição que Jesus fundou. Entendeu? Que tem provas, né? Gente, não tem como dizer que não é, né? É a única igreja que tem 2000 anos, né? Isso aí tem registros históricos que falam isso, né? As outras igrejas vieram 500 anos depois de Jesus, então nenhuma delas é a igreja de Cristo, né? Tá? Eu estou falando aqui com provas históricas, ok? Você não tem nenhum registro de outra igreja a não ser a católica, que tenha 2000 anos, tá? As outras vieram depois. Isso é história, tá? Pode entrar em qualquer site aí que você vai ver o que eu estou falando, tá? Então, não estou falando isso aí para caçar confusão, nem briga com ninguém. Só estou colocando fatos, ok? Mas se você duvida do que eu estou falando, se você tem provas do contrário do que eu estou falando, deixa aí nos comentários que nós podemos conversar, sem problema nenhum. Eu retiro tudo que eu falei aqui. Se você me provar historicamente que o que eu estou falando aqui não é verdade, eu venho aqui e me retrato. Mas, historicamente, a única igreja que tem 2000 anos é a Igreja Católica. Por isso que ela é Santa Igreja, porque foi fundada por Jesus sobre os apóstolos. Tá? Na comunhão dos santos. Essa comunhão dos santos, a igreja, ela tem 3 níveis. Tá? A igreja, por isso que fala da comunhão dos santos. O primeiro nível é a igreja militante, é a igreja da terra. Somos nós que estamos aqui, não é verdade? Nós ainda estamos militando, ou seja, né, estamos buscando a nossa salvação. A segunda dimensão da igreja é a chamada igreja padecente. É a igreja que está se purificando no purgatório, tá? Nós cremos, é verdade de fé, já nós cremos, tá, no purgatório, ou seja, aqueles que morrem e ainda não estão purificados passam, após a morte, por uma purificação, ok? Eu não vou explicar isso aqui agora a fundo, porque vai levar muito tempo. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Então, a segunda dimensão é a igreja padecente. E a terceira dimensão da igreja é a igreja triunfante. É a igreja que já está lá no céu, né? Onde está Deus, está os anjos e está os santos, tá? E todos aqueles que morrem e que vão para o céu, tá? Porque tem muito mais gente no céu que a igreja não sabe. Já falei aqui, tem aqueles que a igreja canoniza, são os santos. Esse a igreja tem certeza que estão no céu. Como é que a igreja tem certeza? Muita gente questiona isso, né? Como é que a igreja pode afirmar que aquela pessoa está no céu? Porque o Papa tem essa autoridade, tá? Jesus falou para Pedro, tudo aquilo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Leia lá, Mateus 16, 18, 19. Está lá. Então, Jesus falou, deu essa autoridade para o Papa. Tá? Então, lógico que o Papa não vai colocar qualquer pessoa no céu. Então, a questão da canonização dos santos, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso, é uma coisa muito séria. Tá? Não é assim, não. A igreja qualquer um vai para o céu. Não é assim, não. Tá? É um processo rígido, entendeu? A igreja estuda, a medicina tem que comprovar, milagres, inclusive, pela intercessão daquela pessoa. Então, é uma coisa muito séria. Agora, quando a igreja fala que aquela pessoa é santa, a igreja tem certeza que ela está no céu. Entendeu? Quem não é católico não crê nisso, amém, aleluia, não vamos brigar por isso. Agora, é a doutrina católica, entendeu? Agora, tem aqueles que a igreja também não sabe, não canonizou, entendeu? Então, a igreja tem muitos que a igreja não sabe se está no céu ou não. Pode ser. Eu fiz um vídeo aqui sobre os mártires. Quantos mártires foram martirizados, a igreja não sabe nem o nome. Né? Então, quer dizer, tem muito mais gente no céu do que os santos canonizados, vamos dizer assim. Né? Fora os anjos, a Virgem Maria e o próprio Deus, logicamente. Entendeu? Então, essa é a chamada comunhão dos santos, as 3 dimensões da igreja, da terra, do purgatório e a do céu. Tá bom? 10º dogma, creio na remissão dos pecados. Remissão quer dizer perdão. Tá? Jesus, na cruz, conseguiu para nós o perdão dos pecados.
entendeu? E a igreja, ela, vamos dizer, ela faz isso mais na prática, no sacramento da confissão. É ali onde ela distribui esse perdão que o sacerdote, em nome de Deus, em nome de Cristo, né, ele abençoa os pecados, vamos dizer assim, no sacramento da confissão. Porque Jesus conseguiu isso, né, com a sua morte na cruz, né, o perdão dos pecados. Tá? E mandou que a igreja perdoasse em nome dele. Está lá em João 20, 22. Pode ler lá depois, tá bom? 11º dogma. Creio na ressurreição da carne. Então, quando Jesus voltar, todos vão ressuscitar, gente. Todos aqueles que morreram vão ressuscitar. Os bons e os maus, tá? A Bíblia fala isso. Os bons irão ressuscitar para ir para o céu e os maus irão ressuscitar para ir para o inferno, tá bom? Mas todos vão ressuscitar. Tá? E vão ressuscitar perfeitos. Aquele que morreu cego vai ter 2 olhos, aquele que morreu sem uma perna vai ter 2 pernas. Deus vai refazer o corpo perfeito. Agora, né? Nem todos vão para o céu, infelizmente. É aquilo que Jesus falou. Né? Seria melhor você entrar cego no céu do que com os 2 olhos você ir para o inferno. Né? Então é muito séria essa questão. E o último dogma, que é o 12º, creio na vida eterna, ou seja, essa vida aqui é passageira, tá? Haverá, depois da morte, uma vida eterna, tá? Quando a gente morrer, porque a nossa alma é imortal, né? Já expliquei sobre isso aqui. O que morre é o corpo. Então, depois dessa vida, a igreja crê que nós vamos viver para sempre com o Senhor, numa vida eterna. Né? Aí é uma coisa que só Deus pode dizer para onde nós vamos. Né? O julgamento é Deus que vai fazer o chamado juízo particular, depois da morte. Então, morreu, vai ser julgado imediatamente por Deus e vai voltar para... Aí vai ter um destino, né? Ou para o céu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório se purificar. Entendeu? Agora, no juízo final, vai haver a ressurreição dos corpos, aí vai se unir novamente as suas almas, novamente, não é? Aí a pessoa vai estar, aí acaba o purgatório, no juízo final acaba o purgatório, aí não vai existir mais purgatório, aí só céu e inferno, entendeu? Aí a pessoa já vai estar de corpo e alma. Por quê? Porque hoje a pessoa que vai para o céu ou que vai para o inferno quando morre, ela vai só com a alma, porque o corpo está na terra, né? A não ser Jesus e Maria, que estão no céu de corpo e alma, porque eles não cometeram pecado, tá? Agora, as outras pessoas estão no céu ou no inferno com a alma. O corpo está na terra, né? Quando Jesus voltar, aí os corpos vão se unir novamente às almas e não vai mudar. Quem está no céu vai continuar no céu, quem está no inferno vai continuar no inferno e quem está no purgatório vai direto para o céu. Do purgatório não vai ninguém mais para o inferno, tá? Dali vai todo mundo para o céu, tá? Agora, aí vai estar de corpo e alma, vai estar completo, não é só alma, aí vai estar de corpo e alma, é o que a igreja ensina, tá? Isso aí, gente, eu coloquei só assim rapidamente, mas nós vamos fazer um vídeo também só sobre isso, para a gente explicar o que acontece após a morte, tudo direitinho. Aqui eu coloquei rapidamente, só para vocês entenderem, tá? Então, esse é o credo, né? E termina com o amém. Amém quer dizer, assim seja, tá? Aí agora, vamos explicar o outro, que é o niceno, que é o mesmo credo, tá? Mas ele só é um pouco mais elaborado. Então, vamos lá, sem perder tempo. Primeiro, do niceno agora, que é aquele segundo credo do ano 300 e pouco, para combater aquelas heresias que eu já falei. Primeiro, creio em um só Deus, olha aí, não existe mais de um Deus, é um só. Creio em um só Deus, tá? Então, nós cremos só num único Deus, não são 3 deuses. Pai Todo-Poderoso, que eu já falei, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Olha aí, aqui ele explica um pouquinho mais, tá vendo? Então, Deus criou todas as coisas visíveis, ou seja, tudo aquilo que a gente vê, foi Deus quem fez, animais, plantas, o ser humano, não é? E das coisas invisíveis, ou seja, os anjos, né? Tudo foi Deus quem criou, até o demônio, só que o demônio foi criado bom, depois ele virou mal, tá? Então, tudo aquilo que existe, gente, foi Deus quem criou. Então, esse é o primeiro dogma do credo niceno, tá? Segundo, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, olha aí, Filho único do Pai, que já expliquei, né? O único Filho de Deus é Jesus, nós somos filhos adotivos pelo batismo, nascido do Pai, olha aí, antes de todos os séculos, Deus de Deus, olha aí, então Jesus é Deus, tá vendo?
luz da luz. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Né? Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Por quê? Quem é criado não é Deus. Entendeu? Quem é criado é criatura. Ele é Deus, então ele não é criado. Ele é gerado no seio da Virgem Maria. Tá? Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Ou seja, ele tem a mesma natureza do Pai. Ou seja, ele é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele tem as duas naturezas. Se ele não fosse homem nem e Deus, gente, ele não poderia salvar o mundo. Por que Jesus pôde salvar o mundo? Porque ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Se ele fosse só homem, ele não poderia salvar o mundo. Se ele fosse só Deus, ele também não poderia salvar o mundo. Por quê? Porque foi o homem que pecou. Então, o homem tinha que pagar essa conta, só que o homem sozinho não conseguiria. Então, tinha que ser um homem Deus, que fosse ao mesmo tempo homem e Deus, para pagar essa conta. Tá? E outra, só Deus pode fazer milagre. Então, os milagres que Jesus fazia, ele fazia como Deus. Mas ele também tinha a parte humana dele. Ele sentia cansaço, ele sentia angústia, dores. Isso é o homem. Deus não pode sentir nada disso. Então, Jesus, ele é homem e é Deus, entendeu? Senão ele não pode ser o mediador, ele não pode ser o salvador. Entendeu? Por ele quem? Jesus, todas as coisas foram criadas. Isso está lá, São Paulo fala isso na carta aos Colossenses. Tudo foi feito por ele e para ele. Né? E por nós, homens e mulheres, né, o ser humano, pela nossa salvação, desceu do céu. Então, por que Jesus desceu do céu? Para nos salvar. É o que nós vamos celebrar agora, né, no Natal, dia 25. A encarnação do Verbo. Deus que desce para nos salvar. Tá? Esse é o segundo dogma. Olha como é que ele é bem mais elaborado do que o primeiro, tá vendo? Mais explicativo. Terceiro, e se encarnou, Jesus, né, no seio, pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Olha aí, o Verbo se fez carne, homem, e habitou no meio de nós. Então, sem deixar de ser Deus, ele agora também é homem. Tá? E quando ele voltou para Deus, ele voltou como homem também. Então, Jesus, ele é Deus e ele é homem. Tá? Já o Pai e o Espírito Santo, não. Aí eles são um espírito, não tem carne. Agora, Jesus não. Jesus tem, né? Jesus é homem e é Deus. Ele continua a mesma coisa. Ele não perdeu isso depois que ele voltou para o Pai. Tá? 4. Tomou também por nós, Jesus, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, nós já falamos, padeceu e foi sepultado, né? Já falamos sobre isso também. 5. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Olha isso, né? A Bíblia deixa bem claro, a tradição deixa bem claro que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitou. Então, não tem cabimento a gente duvidar da ressurreição de Jesus. O cristão que duvida da ressurreição de Jesus está perdido. Tá? Se Jesus não ressuscitou, a gente também não vai ressuscitar. Aí estamos perdidos mesmo. Tá? 6. Subiu aos céus, que eu já falei, ascensão, onde está sentado à direita do Pai, também já expliquei. Né? 7. De novo há de vir em sua glória. Olha aí, a primeira vez Jesus veio humilde no Natal. Nós vamos celebrar agora. Aquele humilde no presépio, agora não. Agora Jesus vai vir na sua glória como juiz. Né? Todo olho verá. Né? A Bíblia diz bem claro. Né? Vai haver muito choro, ranger de dentes. Por quê? Ele vai vir como juiz. Aí acabou a misericórdia. Não estou falando isso para amedrontar ninguém, não, mas eu tenho que falar a verdade. Tá? Jesus voltou, acabou a história do mundo. O mundo acaba quando Jesus voltar. Acaba, sim, a história do mundo. Entendeu? Não quer dizer que o mundo vai acabar de fogo, nada disso. Isso é simbólico. Deus não vai destruir sua obra. Estou dizendo que vai acabar a história da humanidade com a vinda de Jesus. Aí Jesus volta em glória, tá? Como juiz. Tá? Para julgar os vivos e os mortos, que eu já falei, é o juízo final, e o seu reino não terá fim. O profeta Daniel já fala isso, né? Então, quer dizer, o Messias, o reino do Messias não terá fim. Então, Jesus virá, tá? E aqueles que forem justos vão viver com ele para sempre, que nós chamamos de céu ou vida eterna, tanto faz, tá? Paraíso, tem vários nomes. 8. Creio no Espírito Santo. Olha aí, ele agora vai desdobrar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Olha aí. E procede do Pai e do Filho. Olha aí, tá vendo? Então, o Espírito Santo, ele procede de Deus e de Jesus, tá? Por isso que eles não se separam. A Trindade não se separa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não se separam. Então, a gente pergunta, né? Eu posso pedir para o Pai, para o Filho ou para o Espírito Santo? Você pode pedir para quem você quiser, porque eles são um. É um só. Entendeu? O fato de você pedir para Jesus
o Pai e o Espírito Santo estão juntos. Se você pedir para o Espírito Santo, o Pai e Jesus estão juntos. Se você pedir para Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo estão juntos. Então, não se preocupe. Para quem você pedir, os três estão juntos, porque eles não se separam. Tá? Então, aqui, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tá vendo? E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Se é adorado, é Deus. Ninguém pode adorar a criatura. Se o Espírito Santo é adorado, é Deus. Então, o Espírito Santo também é Deus, tá? Sem a gente esquecer que não são três deuses, tá, gente? É um Deus em três pessoas divinas. Ah, eu não entendo. Nem eu. Mas é a verdade. Tá bom? Um só Deus em três pessoas. Tá? No céu a gente vai entender. É adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Olha aí, então, quem que falou pelos profetas? O Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala lá. O Espírito do Senhor se apoderou de fulano. Quem é esse Espírito do Senhor? O Espírito Santo. Só que por que a Bíblia não fala o Espírito Santo? Por quê? Senão os judeus iam achar que era outro Deus. Entendeu? E Deus queria colocar na cabeça deles que ele era um só. Então, no Antigo Testamento não foi revelada a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade só no Novo Testamento. No batismo de Jesus, na transfiguração de Jesus. E o próprio Jesus falou do Pai, falou dele e falou do Espírito Santo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dar uma bênção? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a Igreja Católica só dá a bênção em nome da Trindade? Por quê? Porque Jesus mandou. Tá? Então, nós devemos abençoar, quando for abençoar uma pessoa, abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Porque é a bênção da Trindade, né? A bênção apostólica. Tá? Estou falando assim, gente, pedir a bênção de Deus. Não estou falando que a gente tem que sair por aí benzendo todo mundo, não. Não é isso que eu estou falando, não. Tá? Isso aí só o sacerdote pode fazer em nome de Deus. Tá? Agora, você pode pedir a bênção de Deus para a pessoa. Você que é pai, você que é mãe, vai pedir a bênção para o seu filho. Tá? Então, sem problema nenhum. Não vai achar que você tem autoridade para sair benzendo todo mundo. Você não tem essa autoridade toda, porque Jesus não te deu essa autoridade. Só aqueles que são ordenados pelo sacramento da ordem, tá? Então, um dia também eu quero fazer um vídeo sobre isso para a gente poder entender essa questão também, tá? Por que os sacramentos dão um poder tão grande, né? Pessoas humanas, né? Igual o Papa, igual os sacerdotes, que têm o poder de abençoar pessoas, né? Carro, casa. Precisa abençoar sua casa? Chama o padre. Precisa abençoar seu carro? Chama o padre. Eles têm autoridade para isso, vai jogar água benta lá e tudo. Entendeu? Porque eles têm autoridade. A autoridade não é deles, a autoridade é de Cristo. Entendeu? Porque o sacramento da ordem, quando eles são ordenados, eles são ungidos, a mão deles é ungida para fazer isso. Tá? Por Deus. Tá? A imposição, né, que o bispo faz ali, faz a oração ali, é para isso. E Deus ali na hora, Deus, vamos dizer assim, sela o poder, né, sacerdotal que eles têm. Tá? Então, gente, é muito séria essa questão. Tá? 9. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. As quatro identidades da igreja, que eu também quero fazer um vídeo sobre isso. Então, a igreja católica, ela é una, santa, católica e apostólica, ok? Una, porque ela é uma só igreja, não pode existir mais de uma, tá bom? Então, a igreja de Cristo, ela é uma só. Santa, eu já expliquei aqui um pouquinho sobre isso, depois vou aprofundar. Católica, quer dizer, universal, porque ela está em todos os lugares, né? Não tem um lugar onde não existe uma igreja católica, no mundo todo, tá? E apostólica, por quê? Porque ela foi fundada sobre os apóstolos, tá? O romana não faz parte da identidade da igreja, tá? O apostólico, o romano. O Papa, ele vive em Roma, o Vaticano é em Roma, porque Pedro e Paulo morreram lá. Mas se de hoje para amanhã o Papa quiser vir para o Brasil e botar a sede da igreja aqui no Brasil, ele pode fazer isso sem problema e não tem nenhum erro. Tá mais fácil ele ir para a Argentina do que para cá, porque ele é argentino. Estou brincando só para a gente descontrair um pouquinho. Tá? Mas já vai falando sério. Então, o Papa de hoje para amanhã, se ele quiser mudar para Jerusalém, por exemplo, ele pode. Mas ele não vai fazer isso, né? Tem 2000 anos que o Vaticano está ali, sob o túmulo de Pedro, eu creio que não vai mudar. Tá? Mas o romana não faz parte da identidade da igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. 10. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Então, gente, o batismo, ele apaga o pecado original, tá? O pecado que nós nascemos com ele. Por isso que nós batizamos crianças, né?
para poder apagar logo, o mais rápido possível, o pecado original e a gente não correr o risco de morrer sem batismo, né? Então, batizo o mais rápido possível que você puder, se você ainda não é batizado, seja criança, seja adulto. Tá? E aqui fala um só batismo. Então, o batismo não pode repetir, tá, gente? Uma vez batizado, batizado para sempre. Então, aquelas pessoas que batizam mais de uma vez, tá errado. A Bíblia é bem clara, só há um só batismo, ok? Então, não tem esse negócio de ficar batizando aí um monte de vezes aí, a gente vê muito na internet aí. Artista, né, que já foi batizado, batizar de novo, né? Tem nada a ver, não vale. Pode batizar 500 vezes. Batismo não pode repetir, tá? 11. Espero a ressurreição dos mortos. Olha aí, que eu já falei, a ressurreição dos corpos no último dia. E 12. A vida eterna que há de vir. Que eu também já falei aqui. Encerra-se com o amém. Amém quer dizer assim seja. Tá bom? Então, gente, essas são as 12 verdades da nossa fé católica, apostólica romana, que tem 2000 anos, que nunca mudou e nunca vai mudar. Graças a Deus que é assim, né? Porque se ficar mudando de hoje, cada cabeça é uma sentença. Se cada um for falar uma coisa e for mudando aí, a gente vai ficar doido. Ainda bem que existe a igreja, né, para poder nos ensinar uma verdade só, né, e a gente possa viver nessa fé, nascer, viver e morrer nessa fé. Tem uma santa, Santa Teresa d'Ávila, ela era da época de Lutero. Na época que o Lutero estava acabando com a igreja, falando mal da igreja, falando mal do Papa, metendo pau na igreja, Santa Teresa d'Ávila falou essa frase. E eu também creio nessa frase e eu uso essa frase para a minha vida. Entendeu? A frase que ela falou foi assim: eu creio na Santa Igreja Católica, nessa fé eu nasci, vivo e quero morrer. E eu faço as minhas palavras de Santa Teresa d'Ávila. Nessa fé que eu nasci, eu quero viver e quero morrer. Tá? A menos que alguém, algum dia, me prove que a igreja que Cristo fundou não é a igreja católica, é outra. Aí sim eu aceito mudar, porque eu quero ficar na igreja que Cristo fundou. Entendeu? E historicamente, biblicamente, a gente vê que não é outra. Não pode ser, porque as outras vieram depois de Jesus, então as outras foram fundadas pelo homem. Entendeu? Então, eu também prefiro morrer nessa fé na qual eu acredito e sempre respeitando quem pensa diferente de mim. Tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários. Espero aí os comentários de vocês, as sugestões, tá? De temas aí para a gente continuar aí nos próximos vídeos aí. Tem muita coisa para a gente conversar ainda, tá bom? Nós ainda vamos falar muita coisa aí, esclarecer muitas dúvidas dos católicos, né? Que às vezes até acreditam nessas verdades que eu falei aqui, mas não tem muita dúvida, não é verdade? Às vezes não sabe, né? Eu nem sabia disso. Né? As pessoas já vieram conversar comigo. Olha, você falou coisa ali que eu nem sabia. Né? Então, que bom. Ainda bem que agora você sabe para poder viver mais e amar muito mais a sua fé. Né? Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, é bom a gente conhecer para a gente amar melhor, né? a nossa igreja, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E também depois amar a igreja, que é o corpo de Cristo. Porque não tem cabimento você amar Jesus e não amar a igreja, que é o corpo de Cristo. Se Jesus fundou, deixou ela aí, é para a gente poder amar também a igreja, não só. Né? Por quê? Não tem cabimento você amar a cabeça, Cristo é a cabeça, São Paulo diz isso. A igreja é o corpo. Como é que você vai amar a cabeça, que é o Cristo, e não vai amar o corpo, que é a igreja? Então, não tem cabimento. Então, você tem que amar a cabeça, que é o Cristo, e também, né, o corpo, que é a igreja. Tá? Agora, você não vai amar aquilo que você não conhece. Né? Agora, quanto mais você conhecer a beleza dessa igreja, você vai amar muito mais, eu tenho certeza. Entendeu? Você vai ver que, apesar dos erros humanos que ela tem, são muitos, a igreja não esconde isso, tem muitos erros humanos, mas ela tem coisas muito mais maravilhosas do que erros, né? Muito mais acertos do que erros. E nós vamos fazer um vídeo também sobre isso. Amém? Estivemos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos.